Agora, na área de lubrificantes, na época que a gente começou, sempre foi muito forte os lubrificantes derivados de petróleo. E eu queria alguma coisa que não fosse derivada de petróleo, né? Então, eu fui em busca de algumas coisas sintéticas, né? Porque você tem hoje produtos que atendem à lubrificação, hoje muito mais forte, na época quase não tinha, mas eu não queria, vamos dizer assim, ingressar nessa área de lubrificantes minerais, que fossem derivados de petróleo e dependente de petróleo. Porque a oscilação de preço é ruim, alguma coisa assim? Não, é porque o mercado mesmo era muito fechado, era muito restrito. Tá. Eu não tinha... eu sabia que ia ter muita dificuldade, né, ingressar nesse segmento e ainda mais trabalhando com produtos derivados de petróleo. E eu fui, acho que um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer fantasioso, mas eu queria alguma coisa diferente, né? E aí vieram algumas ideias, eu pensei em algumas coisas sintéticas, mas eu percebi que depois que eu saí a campo para tentar levar esses produtos, eu tinha uma certa dificuldade. Eu não conseguiria abranger o que eu queria. E os próprios clientes, aquelas pessoas que começaram, vamos dizer assim, me abrir as portas, me pediam outras coisas, né? Então, como é que eu vou trabalhar com um produto só, sendo que aquele cliente me pediu alguma coisa que eu não tenho? Então, eu vou ter que ingressar nessa área de lubrificantes derivados de petróleo. Então, o que eu iniciei, verdadeiramente, aqueles produtos, houve uma evolução, né, mas foi muito pequena, né, que seriam os produtos assim, a base sintética, principalmente para fluidos de freio e aditivos para radiador. Seriam esses dois produtos. Mas houve muita restrição. Eu tive muita dificuldade em avançar somente com esses dois produtos. Por que a restrição, você fala? Da onde veio essa? Essa restrição veio assim, por exemplo, eu tinha uma abertura para oferecer um produto numa indústria montadora de motores. Quando eu fui lá e fui me apresentar, né, eu não tinha nada. Eu estava na minha casa ainda. Começando mesmo. Eu não tinha nada, eu só tinha um boletim de produto e eu não tinha mais nada. E eu fui lá nessa empresa, a pessoa me recebeu porque eu tinha já uma indicação de um cliente forte que utilizava esses produtos. Falou, você vai lá nessa montadora de motores, esse fabricante de motores, que eles já têm a minha solicitação para que atenda vocês. Ah, que legal. Aí eu fui até lá, né? Aí eu cheguei lá, ele me recebeu, né? Tem até uma coisa curiosa, porque quando eu cheguei lá tinha uma sala assim, e ele tinha uma sala de vidro ali atrás, e eu fiquei sentado aqui, né? Eu não sabia o que ia acontecer. E dali a pouco essa pessoa era muçulmano, ele pegou o tapete, pôs o tapete e começou a fazer oração lá virado para Meca. Olha só. Aí eu falei, caramba, será que ele vai me fazer pedir para rezar também? Eu não sei. Eu não vou nem entender o que ele está falando. Eu estou rezando o Padre Nosso aqui. Eu estou rezando o Padre Nosso, eu não sei o que gritar. Aí ele me chamou, depois de algum tempo eu entrei lá, ele falou assim, bacana, tal, interessa sim, temos alguns problemas, porque esses motores quando entram, ou quando são exportados, eles entram em climas muito frios, em países muito gelados, e esses motores, se não tiverem um bom anticongelante, ele simplesmente racha o motor. Nossa. Então tem que ter um bom anticongelante para que esses motores suportem a baixas temperaturas, menos 20, menos 30. E essa era a minha proposta. Aí ele falou assim, tudo bem, Odair, mas eu preciso conhecer a sua fábrica. Eita! E daí, como é que não tinha ainda nada, estrutura? Caramba. Nada. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí conversei com um colega, ele falou, daí faz assim, você diz que todos os testes de desenvolvimento... Não, minto, eu pulei uma parte. Ele falou assim, eu quero conhecer seu laboratório para saber seus testes. Eu falei, tá bom.
Aí eu falei com o colega, ele falou assim, fala que nós vamos fazer esses testes lá, na empresa, lá no fabricante. Lá tem uma bancada que eles fazem, nós vamos fazer os testes lá e vamos mostrar para eles lá. Aí eu entrei em contato com ele, ele falou assim, não, nós precisamos de conhecer o local. Ah, meu Deus. E como você saiu dessa? Eu não saí, né? Eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente foi mais uma página virada no início do negócio. Você vê como acontece com muita gente quando tá no início. Tem muita gente que começa numa garagem, num espaço de poucos metros quadrados. Hoje eu vi lá, pude estar pessoalmente, conhecer a estrutura gigante que vocês têm. Mas olha só o começo como foi complicado. Não é fácil, né? Sempre o começo como a maioria de muitos negócios. A gente perdeu vários orçamentos por falta de equipamento também. Né? Teve um monte de equipamento, orçamentos de eventos grandes que a gente, E até pessoas que não acreditavam tanto, assim, que a gente não tem muito costume agora mais, né, de receber os clientes. Mas antes nós estávamos alojados numa casa mesmo, né? E de uma casa foi para outra do lado, até que a gente montou aqui toda essa estrutura que você mesmo elogiou logo que chegou. Sim. Obrigado, aliás. Mas quer dizer, todo começo é assim, né? Mas daí, você perdeu esse contato, esse cliente, como é que foi, como é que você reverteu isso, ou tentou ao menos? Então, essa foi uma das dificuldades, né? Que o André havia perguntado por que não tinha dado certo. Isso. Esse é o principal motivo. Difícil, né? De contornar. Muito difícil, né? Então, aí a gente vai usando outras, fazendo outras tentativas, né? Aí foi que a gente começou a direcionar para outras linhas de produtos derivados de petróleo, que é o que eu não queria. Você acabou indo para isso. Acabamos indo para essa parte. Teve que se render a isso. Tive que me render a isso. Né? Então, basicamente é isso, mas não tinha nada para mostrar em termos de empresa.